etnia. Inclusive, esse conceito de raça não é bíblico. Esse conceito de raças, a raça negra, a raça branca, a raça indígena, isso é coisa de evolucionista, que diz que as pessoas têm diferentes origens. Então, diferentes sociedades, tá certo, de homo erectus que se desenvolveram independentemente, aleatoriamente. Aí surgiu essa raça, aquela raça, outra raça. Não. Existe uma raça, chamada raça humana. E todos têm origem num casal, chamado Adão e Eva, no Jardim do Éden. A Bíblia Sagrada era o primeiro livro a derrubar o pressuposto racista. Porque diz, todos são irmãos. Todos têm uma mesma origem. Tá certo? Então você tem essa situação que é apregoada por eles, onde ele pega tentando criar um conflito. Por quê? A mentalidade dialética já tomou a mente dele, já comeu o juízo dele. Tá certo? E aí ele começa a ver conflito em tudo. E aí começa a ver esse tipo de situação inexistente, mas na cabeça dele existe. Quando a criatura vale mais que o Criador, até peguei um texto no final, que é o antropocentrismo. O antropocentrismo é o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas, das que são para as que são e das que não são para as que não são. O que é isso? Isso surge na época em que começou a desenvolver o humanismo. Tá? O que é isso? O homem é a medida. O que interessa ao homem. O que interessa ao homem? A Bíblia diz que nós temos 3 pontes por meio das quais o pecado nos cativa: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Tá? Então o que interessa ao homem? Jesus Cristo disse: olha, aquilo que entra no homem não contamina. É preocupado com rituais de purificação lá dos fariseus. Não. Não é o que entra, é o que sai do homem que o contamina. Porque o que sai do coração humano é cheio de violência, adultérios, pecados, promiscuidade, sujeira, imundície. Que sai de onde? De uma natureza humana corrompida, caída. Tá? Então, quando você olha para esse homem, a partir de uma antropologia bíblica, e você entende que esse homem está caído no pecado, o que interessa ao homem? O que interessa ao homem é o prazer hedonístico. Tá? Atender ao seu prazer, atender ao seu prazer desenfreado, sua concupiscência carnal, concupiscência dos olhos. Aí entra pornografia, tá certo? Entra tudo que é tipo de imundícies, perversões, perversidades, descendo até o nível da pedofilia. Então, todo tipo de distorções causadas sobre a natureza humana. Concupiscência da carne, e aí vai tudo aquilo que distorce os seus sentidos. Então o homem deseja prazer, e para obter prazer o que ele faz? Maconha, cocaína, K9, né? Tem uma droga nova, aí tem, e por aí vai, irmão, né? Ox, vai. Tentando o quê? Obter prazer desenfreado. Concupiscência é prazer desenfreado, prazer sem limites, prazer fora dos limites, tá? Soberba da vida, o homem começa a achar que ele é dono do seu nariz, sendo que a Bíblia diz: apresentai-vos a Cristo como escravo para a salvação, ou você é escravo do pecado para a morte. Então, a soberba da vida é: não, eu sou dono do meu nariz, que nem diz o poeta. Se eu quiser fumar, eu fumo; se eu quiser beber, eu bebo. Pago tudo que consumo com o suor do meu emprego. Uma justificação que ele dá sobre os seus vícios. Porque ele trabalhou, ganhou dinheiro, o dinheiro é dele e faz o que ele bem entender. Essa é a soberba da vida, onde o homem se auto-justifica. Ele justifica seus pecados, justifica seus erros. Tá certo? É quando a gente começa a ver esses males, né? Essas destruições. Então o antropocentrismo, que coloca o homem no centro e diz que o homem é a medida de todas as coisas, vai dizer: tudo aquilo que é agradável ao homem tem que ser imposto, tem que ser colocado, é aquilo que me interessa. Se não agradar, se não for apetecer a mim, então não me interessa. E aí você tem a moral bíblica, a santificação, tá certo? Tudo isso não interessa ao homem. Vamos correr? O tempo já foi? Pastor, o tempo já está acabando, né? Vou correr aqui, viu, com o conteúdo. O conteúdo vai ficar disponível para vocês, aí vocês leem direitinho depois, que aqui eu só posso passar rapidinho mesmo, tá? Então você tem aí essas lições. Ó, o que eu estou colocando aqui? Aqui eu estou explicando ponto a ponto. Lá tem 11, pode ir? Maravilha, então dá para me organizar melhor aqui. Veja, com isso aqui eu estou passando ponto a ponto qual é o alcance de cada uma dessas ideias aqui, ó. Com relação a esse ponto, ó: descaracterização do cristianismo, deterioração moral, erosão da ortodoxia e corrupção da fé.
teorias progressistas, desconstrução da Bíblia, teísmo aberto. Quem já ouviu falar de teísmo aberto? Teísmo aberto, teologia da demitologização, refutando o ensino progressista, reafirmando a autoridade bíblica e ensinando doutrinas bíblicas, enfatizando a santificação. Teísmo aberto. O grande nome para falar de teísmo aberto aqui no Brasil, acredito que é Ricardo Gondim. O que é o teísmo aberto? Deus é todo poderoso, conforme a Sagrada Escritura afirma, tá? Deus pode tudo, né? Todo poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Os três homens que são atributos incomunicáveis. Só Deus pertence, né? Ok. Então é assim que a teologia ortodoxa entende. É assim que a teologia em conformidade com a Sagrada Escritura entende. Só que alguns teólogos vão propor algumas adaptações. Então, a teologia chamada teísmo aberto, o que ela propõe? Deus não necessariamente é todo poderoso. Deus, ele tem muito poder, mas ele não é todo poderoso. Por quê? Qual é o medo deles? Se Deus é todo poderoso, por que acontecem tragédias? O que acontece? Eles não têm o entendimento que é alcançado quando você entende o que é dispensação. O que é dispensação? Dispensação são os períodos em que Deus trabalha e a maneira como Deus trabalha em cada período. Deus, ele não cumpre a minha agenda, Deus cumpre a agenda dele. Então existe o tempo em que Deus vai trazer juízo sobre toda a terra. Existe um tempo em que todos os criminosos vão ser ressuscitados na chamada segunda ressurreição e vão comparecer diante de um trono branco. E o Jesus que hoje é advogado, o Jesus que hoje é salvador, o Jesus que hoje é o caminho para a salvação, por meio dele que se vai ao Pai, sem ele ninguém pode ir até ele, o mesmo Jesus que é o Jesus salvador de hoje, futuramente será juiz. E vai se assentar no trono branco e vai julgar pedófilos, criminosos, homicidas, genocidas, vai julgar políticos corruptos, assassinos, ladrões, bandidos. Todos vão ressuscitar na segunda ressurreição, né? Pastores também que saíram da verdade e começaram a pregar mentira, cães gulosos, como chamado na Sagrada Escritura, vão ressuscitar na segunda ressurreição e vão comparecer diante do trono branco e vão ali ser condenados por Cristo Jesus. Só que isso tem um tempo, e o tempo é o tempo de Deus. O tempo é o tempo chamado juízo final. Não é hoje, é no juízo final. Então nós temos que entender que nós nos submetemos à agenda de Deus, não Deus à nossa. Então temos que ter esse entendimento de que Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Então não adianta nós olharmos para Deus, não adianta nós olharmos para a situação e tentarmos cobrar Deus com relação àquilo que Ele determinou para o tempo certo. Dizer, Senhor, por que o Senhor não faz agora? Quando os apóstolos fizeram isso, veja só, Jesus ressuscitou e apareceu no cenáculo e levou os apóstolos até o Monte das Oliveiras e foi assunto aos céus. Estava sendo assunto aos céus diante deles. A última pergunta que eles fazem para Jesus, qual é? Senhor, é para esse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel, alguma coisa assim? E aí Jesus, olhando para eles, sendo assunto aos céus, disse: não compete a vós saber o tempo que o Pai determinou para tais coisas. Trocando em miúdos, Jesus disse: não é problema de vocês. Vocês têm que atender aquilo que eu ordenei, o que é? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, começando em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Essa é a minha obrigação. Esse é o meu chamado. Então, com relação àquilo que Deus vai fazer, no que diz respeito a juízo, não compete a mim. O tempo de Deus para o juízo, o tempo de Deus para restaurar essa terra, conforme será restaurado no milênio, não compete a mim. A nova criação, quando Deus recriar todas as coisas, é somente a Deus pertence esse tempo, esse momento. Então nós temos que ter esse entendimento. O teísmo aberto, o que ele diz? Não, Deus não é todo poderoso. Por quê? Porque Deus não permitiria que isso acontecesse, se Ele fosse todo poderoso. Então, o que resta do Deus do teísmo aberto? Deus, ele não pode muitas das vezes atender a um seu pedido. Por quê? Porque ele não tem todo o poder, mas ele se compadece por você, ele chora junto com você, ele sofre junto com você. Então você tem a descaracterização do Deus bíblico.
através desse tipo de teologia chamada teísmo aberto. Quem professava o teísmo aberto aqui, de uma forma não aberta, né, mas tanto velada? Ricardo Gondim. Ricardo Gondim, pregador esse que eu já admirei muito, já ouvi muitas mensagens dele. E caminhando nessa tendência, até onde ele chegou com esse tipo de posicionamento teológico. Hoje, a igreja dele é caracterizada como uma igreja inclusiva. O que é uma igreja inclusiva? Para mim, igreja inclusiva é essa aqui. Por quê? Que inclusão vocês fazem aqui? Vocês pregam o evangelho de salvação a toda criatura, a toda pessoa. O homossexual, tá certo? O bissexual, a pessoa que está mais na sociedade, o viciado, todos eles têm oportunidade de salvação na pessoa bendita de Cristo Jesus. O homossexual, o heterossexual, qualquer um deles. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus. Essa é uma igreja inclusiva. É uma igreja que não deixa ninguém de fora, que prega o evangelho para todos, igualmente. Mas essas pessoas trabalham com o chamado eufemismo. O que é o eufemismo? É você pegar um termo que poderia ser muito agressivo e você tornar ele mais ameno. Então, para não dizer que é uma igreja para determinado grupo da sociedade, ele pega um termo neutro, ambíguo, inclusiva. O que é essa igreja inclusiva? Inclusive, ele, trocadilho, né? Ele até, numa das pregações, pediu perdão por ter pregado contra o homossexualismo. A igreja dele é inclusiva porque a igreja dele aceita o homossexual, tá certo? Nós também aceitamos, só que nós pregamos para que todos que pecaram mudem de atitude. Ele não. Ele aceita e diz: fique como está, permaneça como está. Você está muito certo, você está muito bem. Só que uma pessoa que faz isso, o que ele está fazendo com a pessoa? É como um médico que fica sabendo que seu paciente tem e ele não avisa, tá certo? E esse câncer, ele atinge a todos, heterossexual também. Porque o pessoal pensa: vocês estão perseguindo homossexuais. De modo algum. Nós amamos ele em Cristo Jesus. Porque tanto eles como os heterossexuais, como todos os outros, todos são pecadores. Agora, cada um vai ter que se alinhar àquilo que a Sagrada Escritura determina como verdade. Todos, eles, nós e todos têm que se alinhar à verdade em Cristo Jesus, conforme a Sagrada Escritura. Então, a teologia liberal, que é a fonte para a alimentação de todas essas correntes, ela é uma mescla, é uma fusão entre a teologia e a filosofia da época. A teologia e a filosofia da época. O que acontece? Você tem a reforma protestante, somente para entender esse contexto aqui. A reforma protestante, ok. Antes da reforma, a igreja católica dominava todo o quadro, tá? Inclusive as universidades. As universidades nasceram dentro da igreja católica, no contexto europeu. A universidade nasceu como uma pequena escola agregada ao mosteiro, ou à catedral do bispo. Então você tinha ali as pequenas escolas voltadas para a aristocracia, voltadas para aqueles que iriam para o sacerdócio. E com o crescimento se emanciparam da igreja. Mas a igreja dominava aquilo que era ensinado. Inclusive a teologia era a mestra das ciências durante a Idade Média, tá? Houve a reforma. Com a reforma há uma ruptura. Você tem a reforma no sentido protestante, a reforma protestante, que rompe com a igreja católica para traduzir a Bíblia para as línguas nacionais, chamada vernáculo, né? A língua nacional, e para pregar a palavra de Deus a parte de todo aquele tradicionalismo e toda aquela heresia da igreja católica. Então você tem a reforma de Lutero, simultaneamente você tem a reforma de Zwinglio, que depois Calvino vai dar sequência, e você tem uma reforma frajuta que foi feita lá na Inglaterra, que é a igreja anglicana, que na verdade é uma separação da igreja da Inglaterra e da igreja católica, mas continuou na mesma estrutura católica. Então você tem a reforma, só que junto com a reforma você tem outro movimento. Que movimento que se apartou da igreja junto com a reforma, que aproveitou a ruptura? O movimento chamado iluminismo. Iluminismo, tá? O iluminismo, ele é resultado de certos movimentos que já haviam acontecido antes dele. Então, antes do iluminismo, houve o renascentismo. O renascentismo é o quê? As pessoas de alto nível da sociedade estavam começando a se emancipar da igreja católica e buscar a fonte nos originais. Por exemplo, em vez de estudar
Aristóteles, através de um texto de um monge, eles queriam o próprio texto de Aristóteles. Em vez de estudar Platão através de um texto copiado pela igreja, eles queriam ter acesso diretamente a Platão. Então você tem esses movimentos que buscam o conhecimento sem o filtro da igreja católica. Aí você tem, a partir disso, o surgimento do Renascimento. Renascimento é buscando reviver os conhecimentos antigos. Renascimento já começa a se separar da igreja. Do Renascimento virá o humanismo, que é centralizando no homem, aquilo que a gente já viu aqui, tá? Do humanismo, essa centralização no homem, você terá um desdobramento com o iluminismo. Agora, o que é o iluminismo? Muitos filósofos e pensadores começam a se posicionar como sendo a luz para a sociedade. Iluminismo ou Illuminatis são semelhantes. É que o termo Illuminatis, o pessoal cria uma teoria da conspiração, né? Mas Illuminatis ou Iluminismo são semelhantes. Iluminismo é, olha, esquece a igreja católica, esquece a Bíblia, esquece Deus. O negócio sou eu. Então, é aquele filósofo, é aquele pensador, são aquelas ideias, são aquela construção de pensamento. Então, os caras são iluministas, são a luz da sociedade. Essa que é a ideia. Então, começa a surgir o quê? Muita liberdade para esses caras. E eles começam a ganhar as universidades. E no que eles ganham as universidades, a teologia é tirada de lado. A teologia é praticamente expulsa da universidade. Ninguém se interessa mais em estudar. E para que a teologia não fosse totalmente escorraçada, o que muitos teólogos fazem? Muitos teólogos do protestantismo, inclusive, se submetem às correntes iluministas da época, né? Permitem que os pensamentos racionalistas dentro do iluminismo, pensamento empirista, o que é o empirismo? Só é verdade aquilo que eu consigo provar através de laboratório, prova laboratorial, empírico. Se eu pego esse copo aqui e dissolvo ele no laboratório, e eu digo cada elemento que constitui esse objeto aqui, pronto, isso aqui é a verdade. Por quê? Foi aquilo que eu consegui provar, tá? Essa é a época chamada modernismo, a época moderna, que ainda interessa a verdade objetiva. Os caras estão buscando a verdade, só que a verdade baseada em quê? Fundamentada nisso, no empirismo e no racionalismo. Somente aquilo que o homem consiga entender, explicar, examinar, elaborar, tá? Qual é o problema disso? Será que o homem consegue investigar toda a verdade? Será que o homem consegue ter acesso a toda a verdade? Como é que fica o mundo espiritual? E outra, nem o mundo espiritual, como é que fica até o mundo das ciências que não é ainda contemplado pelo homem? Como, por exemplo, o mundo quântico, que já desceu, você tem um átomo e abaixo do átomo você desce para o quântico, que ainda não conseguiram entender de uma forma correta e estruturar. Então o homem não tem como analisar tudo para chegar à verdade. O homem precisa entender que tem coisas que escapam da sua alçada. Por exemplo, Deus, ele não pode ser provado dentro de um âmbito empírico. Por quê? Porque Deus está além da ciência. Deus não é um objeto. Se Deus pudesse ser provado pelo laboratório, Deus seria um objeto. Deus não é um objeto, Deus está fora do objeto. Deus criou o objeto. Deus está fora da criação. Ele é o princípio gerador de todas as coisas. Ele é a causa não causada. Ele é o único necessário e tudo é contingente, tudo precisa dele. Então, se Deus está fora da criação, como é que a criação vai analisar Deus? A teologia é tirada de lado. A teologia é praticamente expulsa da universidade. Ninguém se interessa mais em estudar. E para que a teologia não fosse totalmente escorraçada, o que muitos teólogos fazem? Muitos teólogos do protestantismo, inclusive, se submetem às correntes iluministas da época, né? Permitem que os pensamentos racionalistas dentro do iluminismo, pensamento empirista, o que é o empirismo? Só é verdade aquilo que eu consigo provar através de laboratório, prova laboratorial, empírico. Se eu pego esse copo aqui e dissolvo ele no laboratório, e eu digo cada elemento que constitui esse objeto aqui, pronto, isso aqui é a verdade. Por quê? Foi aquilo que eu consegui provar, tá? Essa é a época chamada modernismo, a época moderna, que ainda interessa a verdade objetiva. Os caras estão buscando a verdade, só que a verdade baseada em quê? Fundamentada nisso, no empirismo e no racionalismo. Somente aquilo que o homem consiga entender, explicar, examinar, elaborar, tá? Qual é o problema disso? Será que o homem consegue investigar toda a verdade? Será que o homem consegue ter acesso a toda a verdade? Como é que fica o mundo espiritual?
E outra, nem o mundo espiritual. Como é que fica até o mundo das ciências que não é ainda contemplado pelo homem? Como, por exemplo, o mundo quântico, que já desceu. Você tem o átomo e abaixo do átomo você desce para o quântico, que ainda não conseguiram entender de uma forma correta e estrutural. Então o homem não tem como analisar tudo para chegar à verdade. O homem precisa entender que tem coisas que escapam da sua alçada. Por exemplo, Deus, ele não pode ser provado dentro de um âmbito empírico. Por quê? Porque Deus está além da ciência. Deus não é um objeto. Se Deus pudesse ser provado pelo laboratório, Deus seria um objeto. Deus não é um objeto, Deus está fora do objeto. Deus criou o objeto. Deus está fora da criação. Ele é o princípio gerador de todas as coisas. Ele é a causa não causada. Ele é o único necessário e tudo é contingente, tudo precisa dele. Então, se Deus está fora da criação, como é que a criação vai analisar Deus? Como é que Deus vai ser analisado no laboratório? Como é que o sobrenatural vai ser analisado empiricamente? Então é aí onde o homem se ilude com essas ideias racionalistas e empiristas, se fecha no mundo materialista, aí onde vai surgir o quê? Materialismo. Se fecha dentro do mundo materialista e rejeita tudo aquilo que é sobrenatural. Isso entrou na teologia, chamada teologia liberal. A teologia liberal vai analisar todo o texto bíblico a partir de que viés? O viés materialista, o viés empirista. Aí surge, a partir de alguns, as mentes brilhantes dessa aí, por exemplo, a chamada desmitologização da Sagrada Escritura, de um autor que é até bem conhecido aqui, chamado Rudolf Bultmann. O que ele propõe? Tudo aquilo que é sobrenatural é mito. O que é mito? É uma forma que o antigo tinha para explicar a realidade, desprovido de ciência. Então, como ele não tinha uma ciência para explicar, ele dizia, o que é o trovão? Porque Zeus jogou um raio e acertou alguma coisa, aí fez o trovão. Porque o que os mares são agitados? Poseidon, ele não está muito bom hoje, ele agitou os braços, aí fez uma grande onda. Então isso é mito. Mitologia grega, mitologia romana, mitologia nórdica, e vão por aí as mitologias. Ok, essas são as mitologias. O que a Bíblia tem a ver com isso? A Bíblia nunca foi uma mitologia. A Bíblia nunca explicou nada através de mito. A Bíblia sempre foi historicista. Não no sentido científico, mas no sentido de que aquilo que a Bíblia relata acerca de fatos são fatos reais. São fatos literais. Só que o interesse da Bíblia não é histórico, é salvífico. Então ela prioriza sempre aquilo que é edificante e útil para a salvação. Mas aquilo que ela relata sobre fatos, são fatos verídicos. E eles, a partir desse olhar, começaram a detonar os textos bíblicos, dizendo, tudo aquilo que no Antigo Testamento é falado sobre esses impérios, esses reis, reino assírio, reino babilônico, né, sobre esses patriarcas, sobre os faraós, tudo isso é mentira. Falaram abertamente, tudo isso é invenção. Tudo isso é história da carochinha, nada disso existiu. Até que algumas pessoas começaram a fazer investigações, a fazer escavações, e nasce uma ciência que não é muito antiga, mas que tem sido muito útil para a Sagrada Escritura, chamada arqueologia. Quando a arqueologia começa a desenterrar as evidências, cada evidência que você desenterra lá, cai um filósofo da teologia liberal, cai um teólogo da teologia liberal, é queimado um livro desse de teologia liberal que desacreditava a Sagrada Escritura, até que desenterraram diversas, inúmeras evidências, e até hoje tem sido desenterrado. A Sagrada Escritura, ela é verídica. A Sagrada Escritura está fundamentada por meio da fé, mas também em fatos, na realidade, tá certo? Então a teologia liberal, eu fiz questão de grifar isso aqui, ó. Ela é violentamente perseguida pelo movimento fundamentalista. Essa aqui é para nós, viu? Isso aqui ele mandou diretamente para nós. Eles dizem, olha, os fundamentalistas, que somos nós, fundamentados na Sagrada Escritura, perseguem violentamente. Por que nós fazemos isso? Porque nós estamos fazendo a apologia da Sagrada Escritura que eles atacam. Eles chamam de mito e nós chamamos, é a nossa regra de fé e prática. É inspirada por Deus, é teopneus, é revelada pelo próprio Deus. A Sagrada Escritura pode ter mais de 40 escritores, mas ela tem um só autor, que é o Espírito Santo de Deus. Ok? Então esse é o posicionamento. Aí eu coloquei aí um pouco para você entender sobre a diferença de modernismo
e pós-modernismo. Então, aquilo que eu descrevi para vocês de renascimento, humanismo e iluminismo, está aqui dentro. Modernismo. O que o modernismo busca? A verdade objetiva, tá? Então a verdade objetiva, está tentando investigar as coisas para chegar até a verdade, era o interesse ainda, até essa época, né? Só que com o advento de certas transformações na sociedade, principalmente depois das duas guerras, a vinda de outras correntes filosóficas, hoje nós vivemos na chamada pós-modernidade. E a pós-modernidade é a chamada filosofia relativística. Então não interessa mais, não é mais o propósito, uma verdade objetiva, mas sim algo que seja verdade para determinado grupo.